Então, pessoal, voltando aqui, a gravação ela deu um problema, mas aí a gente está retomando aqui o ponto, exatamente do ponto onde nós paramos. Caiu aqui a minha conexão, então a gente vai continuar. Então, como a gente estava falando, né, a estrutura, né, de uma organização, ela tem, né, todo esse desenho que é feito através de um organograma, né? Então, como eu estava falando, é importante a gente visualizar. Nesse organograma a gente visualiza, né, toda essa estrutura, né? Então é importante a gente verificar como é que é isso. E aí eu vou projetar aqui para vocês um modelo, né? Aí vocês podem acompanhar, onde a gente tem aqui, né, um exemplo onde eu vou ter aqui a visualização dos níveis, né, de todos os níveis de uma organização, né, desde aqui direção geral, né, direção administrativa, tá? E observe que aqui, ó, é, é bem interessante porque essa aqui é um organograma de uma instituição, né, de uma organização religiosa, ó, que é o Instituto Canção Nova. Então, só para vocês terem noção que essa representação gráfica, ela pode ser desenvolvida, ela é desenvolvida, ela deve ser desenvolvida para qualquer tipo de organização. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esse modelo de uma organização religiosa, né, onde eu tenho aqui, ó, desde a direção geral, a direção administrativa, a direção espiritual, né, a direção pedagógica, ou seja, você tem aqui, né, toda a estrutura estratégica, né, dessa organização, a estrutura tática e operacional, né? Então, isso aqui, né, tem uma forma, né, uma representação gráfica da gente, né, através dessa representação gráfica, a gente consegue visualizar, né, toda essa estrutura. Então, isso aqui tem um papel bem interessante, ou seja, se a gente for falar de departamentalização, que é uma das contribuições que nós tivemos, né, da vertente teórica, né, dessa vertente teórica do, do período clássico, né, da administração, né, e o POCC, que são as ações de planejamento, organização, né, planejar, organizar, coordenar, né. Então, o POCC, isso traz para a gente aí, né, toda essa visão. Então, todas as ações de planejamento, elas são desenvolvidas dentro de toda uma estrutura organizacional, tá? Então, o que é que a gente vai observar aqui, né? Então, eu vou voltar aqui para o slide. Vou voltar aqui para o slide para que vocês possam acompanhar, tá bom? Só um minutinho aqui. Vou voltar aqui para a estrutura do slide. Então, aqui na estrutura de slide vocês vão poder, né, aqui acompanhar. Então, como eu estava falando, né, então dentro dessa estrutura, né, organizacional, então a contribuição de Fayol foi justamente essa formulação, né, dessa concepção dessas 6 funções. E aí ele destacou que a função da administração ela é a mais importante, né? Então isso contribui bastante, né? E os demais componentes acabam contribuindo aí para, o planejamento, né, organização, comando, coordenação e controle, tá? Que é o POCC, tá? Que é esse POCC que inclusive a gente citou lá na nossa primeira aula. Então, para que o gestor, né, ele possa executar, né, os planos. Então, para um gestor ele executar todos os planos resultantes do seu processo de planejamento, ou seja, né, os planos que foram elaborados a partir do planejamento, é necessário que ele organize os recursos, né? Então, isso é uma citação que a gente tem, inclusive, do Maximiano, que é um dos maiores autores da administração, que ele comenta que organizar, quando a gente vai falar de organização, organizar, isso é o processo, né? É o processo de dispor qualquer conjunto de recursos, tá? Então, qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite aí a realização de planos. Então, por exemplo, né, o resultado do processo de organização ele é ordenado, né, ele é o ordenamento das partes do todo.
E a gente vai conseguir visualizar isso conforme a figura, né? A figura aqui a seguir. Nessa figura, nós temos aqui todas as principais etapas ou decisões do processo de organização, né? Então, eu tenho aqui a análise dos objetivos, né? Depois, eu tenho a divisão do trabalho. Nessa divisão de trabalho é onde ocorre a definição de responsabilidade, né? E a definição de autoridade. E a partir disso, né? Então, essa divisão do trabalho, né? E tanto a definição das responsabilidades de autoridade, isso tem uma forte influência de todo o desenho da estrutura organizacional. Então, agora há pouco, eu mostrei para vocês o desenho de uma estrutura organizacional de uma instituição religiosa, né? Então, por exemplo, eu vou até voltar novamente, para que vocês possam, né, novamente analisar. Por exemplo, ó, aqui eu tenho projetado na tela um organograma, né, de uma instituição religiosa. Então, só para vocês terem noção o quanto é importante, né, esse desenho, essa representação gráfica, que nos ajuda a visualizar, né, toda a estrutura dessa organização, os setores, departamentos, os níveis estratégicos, táticos, operacionais, né, a quantidade de níveis que você tem dentro dessa organização. Então, quando a gente, né, faz essa, né, quando a gente está aqui na análise dessa figura, então o que é que a gente entende? Que esse desenho, né, da estrutura, esse desenho da estrutura organizacional, ele tem essa, né, essa representatividade, tá bom? Então, a gente consegue visualizar, né, toda a organização. Então, como a gente pode observar aí nessa figura, né, o processo de organização, ele tem na entrada, tem aí na sua entrada, né, os objetivos planejados, né, que são analisados e direcionam a etapa do processo em que o trabalho é dividido, né, as responsabilidades e as autoridades são definidas, né, com base no que está previamente determinado e na configuração da estrutura da organização. Então, o gestor, qual é o papel do gestor nesse sentido? Então, o gestor, ele vai precisar analisar, né, os objetivos das atividades que deve organizar. Então, essa clareza vai garantir justamente a condução do processo de organização, que ele seja eficaz nas contribuições, né, e na realização dos objetivos que foram planejados. Então, por exemplo, aqui, a partir dessa análise, né, então, a partir do momento que o gestor ele analisa os objetivos das atividades, né, ele consegue definir de uma forma mais clara, né? A divisão do trabalho ela vai ter uma variação conforme também a complexidade do trabalho a ser realizado. Então, é muito importante o gestor entender, né, não a estrutura, e a partir dessa estrutura entender quais são as atividades que são desenvolvidas, e a partir dessas atividades você consegue mensurar, né, a autoridade que é necessária ser exercida ali, a própria responsabilidade em cada atividade. Então, quando o gestor ele define essas responsabilidades, né, determinando, por exemplo, a questão das obrigações, né, e deveres das pessoas, o grupo, né, dessas atividades, isso facilita bastante, todo o entendimento da estrutura organizacional, inclusive facilita, né, o papel da própria empresa, né? A partir do momento que eu entendo toda essa estrutura, eu sei, eu passo a dimensionar, eu consigo entender de uma forma bem clara e objetiva, né, o que cada setor da empresa realiza, qual é o seu papel, qual é a função, qual é a responsabilidade, não só para o setor, mas também pelas pessoas. Então, isso fica mais claro de ser entendido, né? Então, essa é a visão corporativa que a gente tem, né, que é importante ter. Por exemplo, tem empresas que, ao contratar um funcionário, elas fazem questão de fazer com que esse novo funcionário conheça todos os setores, que ele vivencie, né, que ele passe por um processo de integração, e que dentro desse processo de integração ele fique, que ele fique ali acompanhando a cada dia as atividades que são desenvolvidas dentro da empresa em setor X, depois ele vai para outro setor, depois ele vai mudar para outro setor, enfim. Então isso vai, né, isso acaba
isso acaba representando uma necessidade que se faz por parte da empresa de que os colaboradores entendam todo o processo, entendam toda a estrutura, os departamentos, porque isso facilita, né, essa integração, como também essa visão, e automaticamente isso também vai contribuir para o processo de tomada de decisão por parte do gestor. Então, o gestor que vai assumir um setor específico da empresa, ele precisa entender, além do setor que ele vai atuar, mas ele precisa entender, né, o que os outros setores fazem, né, o que os outros setores realizam. Tá? Isso, com certeza, traz resultados positivos. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Então, a gente tem aqui a estrutura, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, né, de estrutura organizacional, ou quando a gente vai falar dos níveis, né, organizacionais, que é um ponto também que a gente precisa entender, nas empresas, né, em que ainda não exista, né, uma estrutura organizacional, o processo de organização ele vai resultar como, né, toda uma saída, né, da configuração da estrutura organizacional que for adequada para aquela empresa. Então, é muito peculiar, né, que cada empresa ela tenha, né, ali a sua estrutura. Então, é muito importante que toda organização ela tenha, né, uma visualização com relação aos níveis organizacionais, que é o que essa figura aqui representa. Por exemplo, você tem a organização nos 3 níveis organizacionais. Então, quais são os níveis organizacionais? Eu tenho o institucional, um nível organizacional institucional, o estratégico, né? Um nível mais intermediário e um nível operacional. Então, dentro desse contexto, o que é que a gente pode observar? O que é que a gente pode observar? No nível institucional, né, ele tem, né, dentro de um nível de organização, ele tem um desenho mais organizacional, onde aqui o seu conteúdo ele vai ser mais genérico, mais sintético. Então, o que é que a gente pode observar? Que nesse nível mais, é como se fosse o nível mais alto da pirâmide, né? É o nível institucional, o nível estratégico, é um nível que em caráter de amplitude, ele é o quê? Ele aborda a organização, aborda cada organização como uma totalidade. Já o intermediário é como se você tivesse uma organização separada, e o operacional ele já aborda para a operação de forma separada, ou seja, ele está focado na execução. Então, o que é que a gente pode entender? Que a estrutura organizacional, essa estrutura organizacional, ela define, né, ela define responsabilidades. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar aí essa figura, né, então antes de colocar aqui esse conceito, eu vou retornar aqui para a figura, até para dar uma ênfase, deixar mais claro o entendimento dessa figura. O que é que a gente pode concluir aí? Que o processo de organização ele acontece de modo diferente em cada nível dentro da estrutura organizacional. Então, na cúpula, né, quando eu digo na cúpula, ou seja, no nível mais alto, que é o nível institucional, a organização ela define o seu desenho organizacional como um todo, né? Já o nível intermediário, o gestor, ele define o desenho do departamento, que orienta o gestor no nível operacional a desenhar os cargos e as tarefas. Então, a gente pode observar que também pela tarefa básica do processo de organização, né, se a gente pegar aqui como base que é a Venato, né, como um dos principais autores também da administração, então ele diz que dentro desse contexto, né, de acordo com a figura apresentada, pela tarefa básica do processo de organização, são estudados 2 tipos de especialização, ou seja, a gente tem a especialização vertical, que ela é aquela especialização que vai definir os níveis hierárquicos dentro daquela organização, e a horizontal, que vai resultar na departamentalização. Então, a gente pode entender que a estrutura organizacional ela vai definir, aí a gente vem aqui para o próximo slide, que traz justamente o que é essa estrutura organizacional, o que é que ela define, né? Então, ela define responsabilidades,
autoridade também o sistema de comunicação entre as pessoas, né? Por exemplo, dentro de um organograma, eu sei, por exemplo, o meu setor, ele está, né, o meu departamento, dentro do organograma, ele atua em qual área? Primeiro, horizontalmente, né? Qual é a atividade que é exercida? Esse departamento ele se reporta a qual outro, né? Qual outro setor? Quais são os departamentos que se relacionam diretamente com o meu departamento? Né? Eu respondo em qual nível estratégico, por exemplo, eu sou gerente, né, da área financeira. Então, eu estou ali no nível intermediário. Né? Eu me reporto ao nível superior, que é a diretoria financeira da empresa. Meu departamento, quais são as responsabilidades e atribuições que meu departamento tem. Então, essa estrutura organizacional, ela tem justamente essa capacidade, né? Então, um processo, né, organizacional, ele vai ser justamente esse conjunto, né? Ele é o conjunto de atividades que transformam insumos em produtos que os clientes valorizam. E é tão importante quanto a estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional ela tem se baseado tradicionalmente em alguma forma de departamentalização, que é o meio pela qual, né, o processo de organização divide o trabalho dos funcionários, né, em unidades distintas que assumem responsabilidade pela execução das atividades relacionadas aos cargos. Então, o que é que a gente vai entender aqui? Né, de acordo com essa citação, de acordo aí com Williams, né, os métodos de departamentalização, os mais usuais são, né, então, quais são esses métodos? Ele diz que a departamentalização funcional, tá? Então, muita atenção, gente, com relação a isso aqui, tá? Acho que a Francisca está aqui online. Então, muita atenção na hora de definir esses tipos, né? Esses métodos de departamentalização, tá? Então, a gente tem aqui a departamentalização funcional por produto, departamentalização por cliente, departamentalização geográfica e a departamentalização matricial. A funcional, ela é o tipo mais comum, né, de divisão por empresas pequenas ou novas, né? É como se eu dividisse os departamentos por função, né? Em que os trabalhos e os funcionários são organizados por função. Por exemplo, né, departamento contábil, comercial, de produção, recursos humanos. Então, então o que acontece? Uma departamentalização funcional, ela é organizada por função ou área. Já uma departamentalização por produto, né, o que a gente pode entender? Que os funcionários e trabalho, né, são organizados por produtos, facilitando aí que se tornem especialistas, né, pelo portfólio de produto da empresa. Por exemplo, um departamento de acabamento, né, material básico de construção e peças sanitárias, ou seja, é um departamento específico que cuida simplesmente de uma etapa específica do processo de produção. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica com os alunos da Pitágoras, em que eu levei eles para conhecer, por exemplo, uma empresa de confecção, uma fábrica de confecção. E é bem interessante porque eles têm a departamentalização né, funcional, e dentro, né, dentro das funções, então, por exemplo, lá no departamento de produção, dentro do próprio departamento de produção, eu tinha outros departamentos que estavam aí de acordo com essa departamentalização por produto, ou seja, dentro da área de produção, do departamento de produção, eu tinha outros departamentos, né? E cada um desses departamentos cuidava. Então, eu tinha um departamento de modelagem, eu tinha um departamento de corte, eu tinha um departamento de lavagem, ou seja, todo o processo de produção ele era feito por departamentos, né? E aí quando a gente visualiza um método de departamentalização como esse, ele representa a departamentalização por produto. Departamentalização por cliente, né? É onde eu tenho aqui o trabalho, né, e os funcionários, eles são organizados de acordo com um grupo de clientes, né, possibilitando que o departamento aí se especialize em atender aos clientes conforme a preferência e expectativa. Por exemplo, a gente vê uma loja como a própria Riachuelo, né, ela tem departamento
feminino, tem o masculino, né? Ela tem um departamento infantil, né? Então, ali você tem um departamento dividido por cliente. Já a departamentalização geográfica, essa departamentalização que é geográfica, ela já tem aqui uma representatividade com relação, ela é utilizada geralmente por empresas, né, que tem, por exemplo, filiais distantes fisicamente, né, ela organiza o trabalho e os funcionários de acordo com as divisões geográficas, por exemplo, departamento Sudeste, Nordeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, né, por exemplo, as unidades aqui, todas as unidades da empresa, aqui da nossa empresa, da Faculdade Pitágoras, a Faculdade Pitágoras é uma das marcas de um grupo educacional. Então, o próprio grupo educacional, ele divide, ele tem uma divisão geográfica, né? Por exemplo, a região Norte e Nordeste. Então, ele tem uma equipe, um departamento, né, o corporativo, que vai cuidar de todas as operações, de todas as unidades, né, das marcas representadas aí, né, dentro da empresa, né? Então, Norte e Nordeste, né, região Sul. Então, eles têm aí essa departamentalização geográfica. E já uma departamentalização matricial, né, que é a nossa última aqui, dos métodos, já é uma configuração híbrida, né? Ou seja, ela combina diferentes departamentalizações. E aí é que ocorre, geralmente utilizada por grandes empresas, né? Até eu disse para vocês agora no início, né, que eu visitei uma empresa que ela tinha um departamento por função e dentro dos departamentos, né, dentro de cada função tinha um departamento por produção. Então, no caso, quanto maior for a empresa, né, quanto maior for o nível e complexidade de uma empresa, né, ou seja, empresas que vão ter aí grande porte, trabalhos totalmente especializados, e que podem ter ali uma linha tanto horizontal, né, a departamentalização funcional, e na vertical ela tem divisão, né, por produtos, clientes, situação geográfica. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa de projetos, né, uma empresa de projetos que tem aí as funções administrativas, financeiras, tem aquelas atividades de recursos humanos, né, de planejamento, tudo ali na linha horizontal. Né, que atendem ali todas as divisões de projetos na linha vertical. Então, na linha vertical eu tenho, né, as divisões de projeto, a parte de engenharia civil, elétrica, hidráulica, mecânica, arquitetura. Então, o que é que a gente pode observar? Que essa empresa que trabalha com projeto, ela tem uma dimensão em grande escala, e aí a gente consegue visualizar isso, né, dentro dessa figura. Ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou até projetar aqui, acabei não colocando, mas eu vou projetar aqui para vocês, só um minutinho. Que é a figura que nós temos aqui, uma departamentalização matricial. Eu vou extrair aqui essa figura da apostila de vocês, que aí fica bem claro sobre o que a gente está falando. Então, por exemplo, essa imagem, que seria agora aqui. Então eu tenho aqui, ó. Então, essa aqui é uma empresa, né, que você tem essa departamentalização matricial, né? Então aqui eu tenho conexão aqui caiu. Eu tô de volta. Então aqui, ó, voltando aqui para o slide. Então essa departamentalização, aí eu tenho aqui, ó, por regiões, né? Ou seja, ó, você tem uma atuação, né, por exemplo, em várias regiões, países, continentes, e aqui tem, né, pontos, né, das linhas que essas empresas atuam. Então, a linha infantil, aí você tem aqui linha de cosmético, né, tipo de produto e as áreas geográficas onde a empresa atua, né? Então, o que a gente pode entender? Que, por exemplo, na América do Norte, eu tenho essa empresa, né, a Procter Gamble, né, que ela traz aqui tanto atuação na América do Norte, ela atua na linha infantil, ela atua na linha de cosmético, então, ou seja, todas as regiões geográficas e a linha que essa empresa de produtos que ela oferece em cada uma dessas regiões. Então, aqui é uma departamentalização total matricial. Tá? Então, essa outra discussão que a gente precisa fazer, né, além dessa configuração
que a gente colocou agora há pouco, a gente pode ampliar um pouco a nossa discussão sobre a modelagem de trabalho para a gente finalizar aqui a aula. Nós temos aqui um exemplo, que é a questão da configuração mecanicista, né? Então, ela é bem típica das teorias iniciais do conhecimento administrativo. Então, ela é caracterizada aí por autoridade centralizada no topo. Então, esse tipo de estrutura a gente ainda consegue visualizar, né, em empresas, principalmente empresas que são bem centralizadoras. É uma configuração que é caracterizada por uma autoridade, né, centralizada no topo, muitas regras e procedimentos, uma minuciosa divisão de trabalho, né, e amplitude administrativa estreitas em meios formais de coordenação. E, né, já aqui, de acordo com o autor Williams, ele sugere um modelo de características do cargo, né, que é como técnica em que o cargo ele é especificado de forma a motivar os funcionários. Então, consiste em criar aí cargos que acarretem resultados pessoais e trabalho positivo, como motivação, né, interna para a execução do trabalho, satisfação com o cargo e eficácia do trabalho. Então, nesse caso aí desse modelo de característica do cargo, tem base justamente aí numa ideia de que o funcionário sente que o desempenho do cargo em si é gratificante. Então, esse cargo ele possui, de certa forma, aí uma motivação interna, né? Proporciona um sentimento de realização, pois o trabalho ele possibilita aí a prática de habilidades variadas, né? Então, você não tem aí uma questão da centralização, porque aí o colaborador ele passa a ter uma certa autonomia, feedback que acontece pelo conhecimento dos resultados reais que o trabalho envolve. Então, essa discussão ela está diretamente aí ligada à amplitude de controle do empregado. Então, a modelagem de trabalho, quando a gente vai falar de modelagem de trabalho, ela tem como base, numa configuração. Então, uma configuração mais mecânica, a gente tem o quê? Uma centralização no processo de tomada de decisão. Já uma configuração mais aberta, é onde eu vou estimular, profissionais mais qualificados, criativos, que tenham capacidade de solucionar problemas, tá bom? Então a gente chega aqui no momento da aula, onde a gente tem que avaliar aqui o sem medo de errar, que é a nossa situação problema com relação aí ao problema que eu apresentei no início da aula. Então, acompanhe aqui. Então, eu vou deixar, tá, Francisco? Então, dá uma lida agora aqui nesse slide. Lá no material didático, esse sem medo de errar, ele está na página 136 e na página 137. Né? Então, você vai dar uma lida, vou dar um minutinho para você ler aí rapidinho. Enquanto você vai lendo, eu vou postar aqui um link para que você possa responder essa problematização. Então, vou deixar aqui ele projetado. Enquanto você faz a leitura, eu vou colocar aqui o link para que você Eu não possa... tiro da tela não, porque senão eu não vou conseguir ler, tá? Oi? Não tire da tela. Certo. Ok. Ficou fixo aí? Ficou, E ficou agora? sim. Tá Tá legal. aparecendo? Tá sim. Beleza. Eu tirei do jeito que tá lá na apostila, para você não ter que abrir lá a apostila, eu já coloquei logo no slide.
professor. Pode passar para frente. Pode, né? É só um Pode. minutinho. Só um minuto. Você está assistindo pelo celular ou pelo computador, Francisco? Pelo celular. Celular, né? É. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui. Eu vou disponibilizar o link, que ele tem que ser escaneado. No teu celular ele tem leitor de código? Tem? De QR Code? Não, tem não. Eu tinha baixado, mas eu desinstalei. Desinstalou, né? É o seguinte. Peraí, só um minutinho. Tá jogando ele aqui. Vai aparecer para você. Ó, porque é o seguinte. Esse QR Code aqui, eu gerei ele aqui porque isso aqui ele vai te dar acesso ao link referente às perguntas que precisam ser respondidas referente a essa aula, tá? Bom, que é o sem medo de errar. Vou botar aqui, ó, que é o sem medo de errar. Que é da sessão de hoje, né? Que é a 3.2, tá? Então vou explicar aqui o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar esse link aqui que está nesse QR Code, Francisco. Eu vou colocar ele já no Alo. O link mesmo para tu clicar e tu acessar o questionário, entendeu? Porque como tu tá assistindo Certo. pelo celular e tu não tem leitor de código, aí fica um pouco complicado. Aí eu vou deixar aqui o código no slide, porque aí o aluno que assistir agora, ou assistir depois, assistir a gravação da aula, ele pode pegar por aqui também, tá? Então deixa eu te explicar. Ó, Tá. aqui no Sem Medo de Errar, então eu vou parar aqui a tela, deixar aqui no Sem Medo de Errar. Peraí, só dar uma salvar ele aqui. Peraí, só um minutinho. Tá travando aqui. Então vamos lá. Vou salvar logo ele aqui. Então vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu parar ele aqui a tela. Pronto. Tá aparecendo aí pra ti a tela normal? Aí no Tá a sim. parte que você. Tá Pronto, sim. então vamos lá. Ó, com base no que você leu aí, o que é que está sendo pedido, né? Que o Beto, né, a gente vai ajudar ele, né? Então o Beto, a gente vai ajudar ele aí na organização do programa, né, de trabalho flexível para a empresa Module, onde a gente vai ter que listar as atividades e as responsabilidades que serão necessárias aí dentro da organização desse programa. Então, o que é que está sendo colocado aqui? Para definir as atividades e as responsabilidades, né,
Após buscar a resposta ao questionamento proposto, né, e fazer aí a reflexão aí quanto aos benefícios, né, que o trabalho flexível ele pode trazer para a empresa, aí está se pedindo para montar uma tabela de 3 colunas. Né? Na primeira coluna, listar quais atividades devem ser, né, realizadas para organizar o programa, e na segunda coluna listar as funções que cada atividade, né, vai ter. E na terceira colocar aí quais são as responsabilidades associadas a cada atividade. É como se você fizesse aí uma tabela que tivesse 3 colunas. E aí o que é que o material indica? Né? O material indica que para responder, para que a gente possa ter aí de uma forma bem clara as informações necessárias para a gente preencher essas colunas, ele indica que a gente tem que responder essas duas perguntas. Primeira pergunta, né? Então, qual é a primeira pergunta? Quanto à modelagem do trabalho, qual é a configuração de desenho organizacional mais adequada para os trabalhos que são realizados por pessoas qualificadas e criativas? Então, assim, a modelagem do trabalho a gente apresentou agora há pouco. Então, quanto a essa modelagem, qual é a configuração de desenho organizacional mais adequado para trabalhos que serão realizados aí por pessoas qualificadas e criativas? E a segunda pergunta é: como é caracterizada, né, a amplitude de controle quanto ao trabalho, né, como é caracterizada a amplitude de controle quando o trabalho exige uma qualificação e criatividade dos funcionários. Então, essas duas perguntas, eu peguei essas duas perguntas e coloquei. Então, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem responder essas duas perguntas, tá? E a partir dessas duas perguntas respondidas, você vai construir essa coluna aí no seu caderno e tal. Então, mas o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam aí essas duas perguntas. E essas duas perguntas, elas estão aqui nesse link, né? Nesse link aqui que eu coloquei o código. O que é que vai acontecer? Quando você fizer a leitura do código, quando você for, quando você for direto para o link, né? Eu vou disponibilizar o link também no Ava. O que é que vai acontecer? Você vai ser direcionada para cá. Opa. Você vai ser direcionada para cá. Saiu aqui. Vou copiar aqui para vocês verem aqui como é que vai ficar. Ó. Só um minutinho que eu estou copiando aqui para mostrar como é que vai ficar. O da aula passada você conseguiu fazer, Francisco, as questões? Não, professor, nem assisti a aula na semana passada, eu não consegui acessar. Uhum. Na aula passada eu passei para a Loísio o questionário, o link também do questionário referente à aula passada. Eu coloquei um prazo para o pessoal para fazer até hoje. Vê se você faz, tá? Da aula Então, passada, que está em tempo ainda de você fazer. Pode fazer até amanhã, então, viu? tá certo. Ó, vou mostrar aqui para você como é que vai ficar. Ó, esse link que eu vou disponibilizar, o link da aula passada eu não coloquei no Ava, eu passei para a aluna, para a Loísa. Você tem o contato dela, não tem? No grupo? Tenho sim, ela tá no grupo. Pronto. Esse da aula passada já deve estar lá no grupo. Você pega lá. Esse da aula de hoje está aqui, ó. Aí você vai acessar, vai aparecer aqui esse formulário. Você vai digitar seu nome completo. E as duas perguntas estão aqui, ó, para você responder. Beleza? Certo, Ok? ok. Pô, beleza. Então é isso, tá? Então, não deixe de fazer essa atividade. Como é que está a questão das questões no AVA, Francisco? Está conseguindo fazer as atividades do pré-aula, Professor, eu dei uma pós-aula? pausa na semana passada, meio desmotivada mesmo, né? Uhum, Nem peguei na semana passada, não entrei no AVA, não acessei nada, uhum, mas eu quero tentar recuperar essa semana. uhum. Não, tranquilo, Tinha recupera sim. começado Viu? no início do semestre, eu fiz a primeira unidade, né?
Uhum, pois é. Então a gente já está aqui na unidade Você 3. da Então primeira. tenta fechar o que está pendente e já começa a adiantar aqui essa atividade que a gente está discutindo agora, porque a gente entrou na unidade 3. A aula passada eu já entrei na unidade 3. Vou tentar recuperar agora essa semana. Acompanhando. Hum, pera aí, ó. Pô, beleza. Até a Luísa disse que não encontrou aqui o não encontrou o link de acesso para acessar a aula. Tu entrou lá pelo aba, não foi, Francisco? Foi, eu entrei pelo AVA. Pois é, entrou lá no aba, foi lá no link, né, para ingressar. Unidade 1, isso. Isso. Sessão. Pois E o é. link disponível pelo professor para aula online. É, é. A aula ao vivo, né? Tem lá aula ao vivo. Aula Isso, ao aula vivo. ao Isso. Não, tranquilo. A Luísa, acho que ela se perdeu aqui na hora de entrar. É porque às vezes dá trabalho mesmo, a gente tem que ficar insistindo, insistindo. Não é sempre que Uhum. dá certo. É, né? Porque o link lá, às vezes pode ser questão de conexão, mas você fica tentando dar certo. É, tem que ficar insistindo. Às É, vezes de primeira, de primeira, na hora que eu tentei, entrou. é, né? Pronto. Não, tranquilo.